Shalom, queridos, graça e paz, bom dia, como é que estamos? Todo mundo bem? Deus abençoe sua vida, sua casa. Quero falar com você hoje sobre o rei Ezequias. Segundo o livro dos Reis, capítulo 18, diz assim: no terceiro ano de Oséias, filho de Elá, reinou de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Confiou no Senhor, Deus de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre todos os que foram antes dele. Querido, tremendo isso, né? Me chama a atenção essa palavra sobre o rei Ezequias, dizendo que não houve um rei semelhante a ele, nem antes, nem depois. E aqui está incluído Davi, está incluído Salomão, está incluído Josias, todos os outros reis. E a Bíblia está dizendo que ele agiu de uma maneira tão íntegra que ele superou aqueles homens. E algo chama atenção aqui. O que essa reforma que Ezequias fez, a Bíblia diz, eu quero destacar isso para você nessa manhã, diz assim: fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi seu pai. Tirou os altos, quebrou as colunas, deitou abaixo os postes ídolos, despedaçou a serpente de bronze. O que Ezequias fez? Ele limpou a terra. Ele tirou do meio do povo a idolatria, a feitiçaria, aquilo que corrompia o povo. Ele trouxe de volta a unidade da adoração apenas a Yahvé. Ele trabalhou nesse sentido, até mesmo a serpente. Olha como muitas vezes nós somos dados, todos nós, a idolatria, a estabelecer ídolos na nossa vida. Sejam pessoas, sejam valores, sejam coisas. Deus deu a serpente de bronze lá no deserto para quebrar a maldição sobre o povo. Todo que olhasse para ela seria curado. O povo depois guardou aquela serpente e transformou aquela serpente num ídolo. E eu fico pensando, quantas vezes nós fazemos isso? Transformamos as coisas que Deus fez por nós em coisas mais importantes na nossa vida do que o próprio Deus. Isso é idolatria. Quando nós pegamos algo de Deus te deu uma casa, mas você, por causa dessa casa, você honra mais aquela coisa, um filho, um casamento, um trabalho, um emprego, do que a Deus. Eles pegaram aquela serpente e fizeram um altar para ela. Começaram a queimar incenso àquela serpente, aquele objeto que você sabe, era aquela serpente, ela era a figura do Messias, de Jesus depois. Que como a serpente de bronze, a Bíblia diz em Gálatas que ele se fez pecado por nós, ele se fez maldição por nós. Ele tomou sobre si o nosso pecado. Aquela serpente, todos que olhavam para a serpente eram curados da picada do veneno da serpente. Jesus fez pecado para que todo pecador que olhe para Jesus com fé, que o receba, que o aceite como Senhor e Salvador da sua vida, seja liberto do poder do pecado na sua vida. Mas o que o povo fez? Eles começaram a adorar o objeto. É como se hoje eu pego uma cruz e começo a adorar a cruz. Eu pego um símbolo de algo que Deus fez e começo a me prostrar diante daquilo, começo a fazer pedidos àquilo, começo a invocar um poder, uma energia, uma força. E agora eu vou... Que coisa mais absurda isso. Como isso fere o coração de Deus, a honra de Deus. Só que Ezequias entendeu isso.
e ele se levantou com 25 anos, era um jovem ainda. E ele se levanta como rei, e ele tira os altares que eram feitos nas montanhas, os postes ídolos, que eram os obeliscos, que eles levantaram e queimavam incenso, a Baal, a Astarote, a tantos deuses estranhos. Mas tinha isso, Israel? Tinha. Tinha. O povo, embora tivesse tanta experiência com Deus, eles também buscavam outras crenças, estabelecia ídolos na sua vida. E isso era algo que Deus queria que fosse tirado do meio de Israel. E eu quero dizer para você, querido, é tempo de tirarmos os ídolos da nossa vida. Sejam pessoas, sejam coisas, sejam posições, sejam crenças, o que quer que seja. Tudo isso precisa dar lugar à palavra de Deus, à vontade de Deus e à pessoa de Jesus Cristo na nossa vida. Só Ele tem que ter o lugar de adoração, de divindade na nossa vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não perca seu tempo. Não deixe que espiritualmente sua vida seja contaminada com esses ídolos, não. Ele limpou todo Israel e por causa disso veio uma grande bênção sobre Israel, e durante o seu reinado houve um reinado de bênção e de paz. Mesmo quando o inimigo se levantou contra ele, Deus lhe deu vitória. Então creia nisso em nome de Jesus e caminhe, adore e clame somente ao Senhor. Somente ao Senhor. Só Jesus é o nosso Salvador. Só a Bíblia diz: só há um mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Ele é o nosso mediador. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então largue todos os ídolos e fique com Jesus, não como mais um ídolo, mas como o Senhor da sua vida. E você vai ver a diferença e a bênção que Deus vai derramar sobre a sua casa. Deus abençoe você. Fique na paz do Senhor. Shalom.